Bom dia, todos aqui presentes. Já começo falando Feliz Dia dos Pais, aos pais aqui presentes, que estão acompanhando no canal depois. Esse dia seja um dia de muita bênção, alegria e paz. Hoje a gente tem a nossa escola bíblica aqui online e o nosso tema não é da revista, nós temos uma aula especial hoje em comemoração ao Dia dos Pais. Vou pedir que o Valdo faça uma oração. O nosso convidado hoje é o Edson para ministrar essa aula. Eu pedi que o Valdo ore pela aula, pela vida do Edson, por esse momento que nós vamos ter aqui nessa manhã. Vamos agradecer a Deus, vamos pedir a bênção dele sobre a nossa vida. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos, ó Pai, na escola dominical. Te agradecemos pelos ensinamentos que temos tido, pelo crescimento espiritual. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoar, ó Pai, como escola dominical, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, nos enchendo do teu Santo Espírito, para que possamos estar ouvindo e falando acerca da tua palavra e crescendo espiritualmente, ó Pai. Hoje, especialmente, nós te agradecemos, ó Pai, pelo Dia dos Pais, te pedimos que tu abençoes, ó Pai, cada um dos pais de nossa igreja, Senhor, que o Senhor possa estar dando um dia feliz e abençoando, ó Pai, a vida de cada um, Senhor. E de um modo especial, nos abençoe agora, Pai, nós pedimos, na aula da escola dominical, abençoa a vida do Edson, que vai estar ministrando, te agradecemos pela vida dele, ó Pai, te pedimos que tu o enches com o teu Santo Espírito, para que ele possa estar ministrando, ó Pai, de acordo com a tua vontade, e falando aquilo que vem ao encontro dos nossos corações, ó Pai. Nós pedimos isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Edson, bem-vindo, fique à vontade, boa aula, Deus abençoe e use a sua vida. Está fechado o microfone. Agora, de forma oficial mesmo, eu quero agradecer ao pastor Avaldo, coordenador da nossa escola dominical, pela oportunidade, depois de tanto tempo. E mesmo não ministrando aulas e não assistindo às aulas, eu tenho acompanhado as postagens no WhatsApp da igreja e todo o desempenho, ou o empenho que Valdo tem feito na condução da nossa escola dominical. Todos os domingos eu vejo lá, e embora não esteja participando, por vários outros motivos que não vale aqui colocar. Mas, no entanto, eu tenho acompanhado e sempre que posso baixo o material e leio. E quero agradecer já, Valdo, também o material que você mandou da Ultimato. Muito proveitoso também. Eu tenho uma assinatura lá da Ultimato também, mas obrigado pelos documentos lá, que foi extremamente necessário para nós. Pessoal, eu escolhi hoje 3 passagens bíblicas que gostaria de conversarmos um pouco aqui sobre isso. E, na medida que eu for falando cada um deles, se alguém quiser fazer intervenção, pode. E, pelo menos, o meu método seria falar sobre os 3 e depois abrir para uma conversa sobre os pontos, né? Então, fiquem à vontade aí. Mas eu separei um primeiro texto que nós vamos ler, está em Gênesis capítulo 13, versículos de 5 a 13. Aqui é uma história interessante, conhecida de todos nós aqui, e que eu escolhi para que, a partir dele, a gente comece a ter uma reflexão sobre. Então, Gênesis capítulo 13, versículos de 5 a 13, que diz o seguinte. Bom, eu acho que já posso ler, né? Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os teus pastores e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim.
Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Está em aspas isso na minha Bíblia. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Deus. Essa é a primeira passagem que eu escolhi para que a gente pudesse conversar um pouco. Todos nós aqui sabemos a história de Ló, e todas as vezes, pelo menos as vezes que eu ouvi essa pregação desde criancinha, lá em Barbacena, a gente fala da estátua de sal, e que Sodoma era pecadora, e que Sodoma era isso, Gomorra tal, pecadora, e destruiu, etc. E é verdade tudo isso. E é um grande ensinamento para os dias de hoje. No entanto, eu escolhi esse texto porque neste passagem que nós vemos do capítulo 13, do versículo 5 ao 13, tem algo muito importante para que a gente possa começar a pensar em relação aos nossos filhos, e no caso aqui nós pais, que é escolhas. Ló fez uma escolha. Ló era um homem temente a Deus. Isso está registrado lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 27 a 8. 2 Pedro 27, capítulo 8. E Pedro disse que era um homem justo. Então, o que faz com que aconteça tudo aquilo em relação à vida de Ló e sua família? Primeiro, ele era o líder da família, ele era o pai, mas fez uma escolha. E a sua escolha é interessante que no registro que nós acabamos de ler, ou anteriormente, Abraão diz o seguinte: Abraão foi muito generoso com Ló. Ele não disse, bom, o que é que você quer? Não, ele disse, olha, olha o que você quer, e deu. Foi muito generoso. Eu me lembro que uma das mensagens que o pastor teve numa série, uma época, antes da pandemia, bem antes, foi sobre generosidade. E nós aprendemos muito com isso. Aqui está a generosidade de Abraão para com Ló. E Ló encheu os olhos e escolheu, fez a sua escolha errada. Não é? Fez uma escolha que dava para as campinas, que essas campinas iam dar onde? Em Sodoma. Obviamente que naquela região, todas as pessoas ali já sabiam a situação de Sodoma e Gomorra, como que era. Uma cidade cruel com os peregrinos, uma cidade que não era acolhedora, e que as pessoas estranhas eles tratavam de uma maldade cruel, não é? Além de toda a idolatria, a cidade também era um comércio ali, e vocês sabem, nós sabemos onde tem comércio, onde tem desenvolvimento, todo tipo de irregularidades, todo tipo de falta de caráter, todo tipo de corrupção, todo tipo de luxúria existe. Se nós compararmos na nossa contemporaneidade com as cidades pequenas, por exemplo, claro que tem, mas, por exemplo, Água de São Pedro e São Paulo, é isso, uma metrópole carregada com seus vícios, com a sua pobreza, com a sua ganância, com a sua prostituição. A prostituição aqui de várias formas, não é? Pode ser uma prostituição e uma adulteração não só do aspecto sexual, mas uma adulteração, por exemplo, do leite, uma adulteração, por exemplo, de produtos vendidos. E tudo isso coube na escolha de Ló, a caminho dessa cidade. O coração de Ló era dividido entre ser amigo do mundo, além de ser amigo de Deus. A sua ganância, a sua preocupação com os bens materiais. O versículo diz sobre campinas.
A Campina do Jordão é como o Jardim do Senhor, mas não é o Jardim do Senhor. É uma aparência do Jardim do Senhor. Não é o Jardim do Senhor. É importante ver isso. As aparências, a gente tem aquele ditado, as aparências enganam, não é? Então, quem vê cara não vê coração. Então, essas questões todas são enganosas. E, como líder de família, como pai, Ló fez essa escolha. Ló priorizou as coisas materiais. Ló priorizou o seu bem-estar. Ló era rico, tinha posses, foi para lá. E nessa questão das posses, nessas questões de ter, nessas questões de valorizar o material, e dentro de uma cidade contaminada pelo pecado, contaminada pela violência, a gente podia dizer, podia não, deu no que deu. Não podia ser diferente. Ainda que ele era uma pessoa justa, não é? Nós também temos esses problemas com os nossos filhos enquanto pai. Nós temos uma responsabilidade muito grande quando nós tratamos da questão das escolhas. Das escolhas. O que os nossos filhos estão escolhendo? Eu acho interessante, queria fazer aqui um parênteses. Todas as vezes que a gente vai a João Pessoa, a família de Anália é muito grande, muito grande. E, por exemplo, o meu cunhado que morreu e a sua esposa que morreram, acho que o pessoal que está aqui sabe disso, mas eu tenho um cunhado que eu conversei com ele essas férias, ele tem 84, 86 anos. Então, a família é grande de pessoas. E quando eles se reúnem para tomar café da tarde, como eles chamam lá, tem duas conversas prioritárias. Uma é sobre a família. Ah, você se lembra disso, aquilo, quem foi aquele, quem foi aquele? E eles têm eu acho incrível como, além da idade, eles têm uma memória muito grande da sua infância, da sua juventude. E o segundo ponto que eles discutem é que dentro dessa história da família, dentro dessa história da memória, eles trazem consigo a palavra. Eles falam, viu, você se lembra quando a gente tinha escola dominical na igreja, quem era o pastor, quem era aquilo e tal? E aí começa a discussão e a conversa sobre questões bíblicas. Então, eu queria fazer esse parênteses para que a gente possa entender este conceito hoje de família e de como nós estamos trabalhando essa questão. Eu vou aqui abrir um slide aqui, ver se consigo até pedir orientação aqui aos universitários aqui, pastor e o Valdo, que eu não sei aqui, Valdo, ou pastor, como é que... Ah, tá. Você está com ela aberta aí? Você está com a apresentação de slides aberta? Espera um pouquinho. Espera aí, que eu já te falo. Tô sim. Agora eu acho que vai dar, Valdo. Eu acho que eu aprendi aqui a acho que apareceu aí, não sei. Apareceu, tá aqui. Apareceu. É isso. Não é? Mas antes, e aí eu queria falar para vocês nessa introdução também, é o seguinte: até pouco tempo atrás, o papel do homem na família era trabalhar para sustentar emocionalmente a mulher e os filhos. Como tinha poder financeiro, ele era a autoridade máxima da casa, quem dava a última palavra e não se envolvia na criação direta dos filhos. Muitos eram presentes fisicamente, mas distantes emocionalmente. Isso acontece hoje ainda. Eu vou dar continuidade ao meu raciocínio que eu estava falando da família lá, logo em seguida. Uma nova configuração familiar. No entanto, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, a configuração familiar sofreu uma mudança profunda. O pai e a mãe passaram a compartilhar a responsabilidade na educação dos filhos. Essa transformação trouxe muitos benefícios às crianças. E é verdade, nós que somos aqui, pelo menos eu, pastor, o Valdo, que é professor, ou aqueles que já foram, ou ainda que são em outras instituições professores, sabem muito bem disso.
Os estudos apontam que crianças que têm um pai envolvido na educação dos seus filhos têm autoestima mais elevada, são mais seguros emocionalmente, têm menos probabilidade de abandonar os estudos, se envolvem menos com drogas, desenvolvem relações sociais e afetivas mais saudáveis, são mais empáticas, vão melhor na escola e têm mais inteligência emocional. Esses dados são dessa referência que está embaixo, Mundo dos Psicólogos, um artigo que eu peguei. Aqui, nós temos o nosso estudo aqui, que é um olhar para a família. Eu separei esses 3 textos, que acabei lendo já o primeiro. O segundo, nós vamos falar sobre a questão do filho pródigo. E o terceiro, os filhos de Zebedeu. Então, para nós aqui, é interessante que a gente, e aqui eu quero voltar, sobre essa questão da opção e a escolha que Ló fez para os seus filhos e para a sua família. Estava falando de que deu um exemplo da família de Anália quando a gente vai para João Pessoa. No entanto, é preciso que a gente repense essas escolhas. Eu fiquei pensando quando estava rabiscando o estudo de hoje, de quantas vezes nós nos reunimos com os nossos filhos para tratarmos não da história deles, mas da história em si, como surgiu, como foi o pai, o avô, a família, e trazer na memória toda a genealogia da nossa família, ou da sua família, e até chegar onde chegamos. Isso é interessante porque ela produz uma memória histórica, uma memória afetiva e uma memória emocional para a família. E nós esquecemos disso. Nós começamos nessa contemporaneidade, nos reunimos tomando café já com o celular ligado e olhando as mensagens do dia, e quando se quer, olha a mensagem, o versículo do dia e vai embora e acabou. É automático. E lá na frente a gente não sabe por que as coisas estão acontecendo com a nossa família e com os nossos filhos. É uma escolha nossa. Nós temos, cada um de nós que estamos nessa sala aqui, nós temos uma história que muitas vezes não são contadas para as nossas próximas gerações. A geração que está se formando hoje é a geração é a geração próxima agora do futuro. E qual história levará sobre as escolhas que fizemos, não para eles, mas com eles? Que história eles vão levar? Que história ainda que os nossos filhos, no meu caso, né? Eu tenho 2 filhos casados e já tenho a vida deles independente. Mas tem história ainda para se contar, tem histórias para se conversar, tem diálogo para se resolver sobre a vida. É claro que quem tem filhos casados não é para interferir na vida dos seus filhos, mas é para aconselhar, para conversar, para dialogar. E às vezes a gente questiona até o próprio Deus, dizer, por que acontece isso comigo? A questão é o seguinte, por que eu deixei acontecer determinadas situações de minha vida? Por que Ló caminhou e terminou a sua esposa e as suas filhas que fizeram o que fizeram com ele, o embriagaram e houve aquilo que houve? Será que ele foi um pai extremamente presente, de diálogo, de conversa, ou por conta dos seus bens materiais se contaminou com aquela cidade pecaminosa? Então, foi uma escolha que prejudicou literalmente a vida da família de Jó. Olhou os campos, as campinas, e as campinas davam exatamente numa cidade pecaminosa. A ganância, os bens materiais. E muitas vezes nós estamos preocupados com isso com os nossos filhos, enquanto pai. Nós queremos o melhor, queremos o celular melhor, queremos a faculdade melhor, queremos o carro melhor, queremos. Mas as próximas etapas dos nossos estudos hoje vão nos mostrar que é o contrário. Nós deveríamos ou devemos priorizar aquilo que é de mais importante. Ser pai é ajudar nas escolhas ou promover escolhas adequadas para a nossa vida. Esse é o primeiro dado que eu gostaria de compartilhar com vocês. O segundo é que eu chamaria de acolhimento. E isso está na leitura bíblica de Lucas 15, de 20 a 24. Vamos abrir aí? Lucas 20, Lucas capítulo 20.
Acho que é 15, né? Lucas capítulo 15. Oi, o que, Valdo? É isso mesmo, eu tinha falado, acho que era 15, que está no slide, está 15. Lucas capítulo 15, foi eu que comentei. É dos versículos 20 a 24. Vamos lá. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. 24, desculpa. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ter chamado teu filho. 22. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O que me chama a atenção nessa parábola do filho pródigo é exatamente o que eu chamaria de acolhimento. Acolhimento. Essa é uma questão fundamental. Diz lá no versículo, na passagem que nós acabamos de ler, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Acolhimento tem um significado importante, que é a maneira como a gente recebe as pessoas, não é? Como a gente se entrega para as pessoas. Ele correu e avistou e foi de encontro ao filho e o beijou e fez tudo isso. E ele não disse, viu? Por que você gastou meu dinheiro? Por que você fez aquilo? Poxa vida, você está todo sujo. Onde é que você estava? Com quem você andou? Essas são perguntas que nós já fizemos ou, de vez em quando, fazemos aos nossos filhos, enquanto pai. Um questionamento. Nós não acolhemos. A nossa acolhida é depois que a gente julga, depois que a gente fala. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Onde é que estava? Por que aconteceu isso? E a gente nunca diz, olha, que bênção que você está aqui. Vamos orar, vamos conversar sobre isto. Eu não quero saber de quem é a culpa. Não, a gente é muito acusador, é muito juiz. E eu achei muito interessante essa passagem. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Eu acho que todos aqui nessa sala já receberam algum vídeo sobre o abraço e sobre o beijo. O quanto isso é importante do ponto de vista corporal, da corporeidade. Eu chamaria de corporeidade. Esse é um termo que é muito usado no campo da educação física. Corporeidade, que tem a complementação do corpo como um todo, os sentimentos, os afetos, os pensamentos. Então, corporeidade abrange tudo isso, não é? Eu agora um pouco menos, né? Mas eu sou muito beijoqueiro, né? Aqui em casa, com os meus netos nem se fala, é toda hora aqui, todo instante. A primeira coisa que eu chego em casa, se eles estão aqui em casa, é beijar, abraçar o tempo todo. E acho até que eles ficam meio irritados comigo. Eu disse, eu não estou nem aí. Eles têm que saber que a gente ama, que os ama e que ama. E os filhos, o nosso acolhimento com os nossos filhos tem que ter dessa maneira. Não importa se é neto, não importa se é criança, não importa se é adolescente, não importa se é adulto, não importa se é casado. Essa foi a primeira iniciativa do pai do filho pródigo. E não questionou absolutamente nada, ele teve compaixão. E ele diz o seguinte, mas disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, trazei também e matai o novilho. Olha que acolhimento. Agora, pergunto eu para todos nós aqui desta sala, quantas vezes nós acolhemos os nossos filhos enquanto pais desta forma? Talvez até façamos isso. Ou façamos por uma questão de desencargo de consciência, ou façamos porque é uma obrigatoriedade, mas nós temos que fazer isso porque é bíblico. Porque é bíblico. Porque é amor. E amor gera amor. Boas maneiras geram boas maneiras. Acolhimento gera acolhimento. Acolhimento não é só você receber, dizer bom dia, boa tarde, tudo bem, a paz, amém, graça e paz. É muito além do que isso. É muito além do que isso. É abraçar. E a gente poderia até se perguntar, né? Qual foi a última vez que você abraçou, que beijou?
no seu filho, que dia que você saiu com ele, nós vamos sair hoje. Vamos passear, pô. Vamos passear. Vamos tomar um lanche, vamos na praia, vamos não sei aonde. Como é que é? Muitas vezes a gente sai e fica se questionando, ei, como é que você está? O que é que você está fazendo? O que é isso no seu celular? Ou ficamos numa mesa, ou em determinados locais de lazer e tudo mais, só de presença de corpo. A mente está virtualmente nas redes sociais. Os afetos hoje são via redes sociais, e que é uma frieza incrível, porque você não sabe o que é que o outro está dizendo. Se está falando a verdade ou se está falando a mentira. A contemporaneidade nos deixa uma dúvida muito grande nessa modernidade. A gente só sabe se é verdade ou se é mentira se estiver fisicamente. Eu podia estar aqui dizendo, eu estou feliz porque isso, porque aquilo, e vocês acreditarem. E, na verdade, eu estou numa depressão, ou numa tristeza, ou numa angústia muito grande. Então, o acolhimento, o que me chamou a atenção nessa passagem do filho pródigo, logo no início, é este acolhimento do pai para com o seu filho, que estava tão distante, que gastou tudo que tinha e tudo que o pai deu, e que suou no seu trabalho, mas foi igual lá no começo da nossa reflexão de Ló, uma escolha. A nossa vida é feita de escolhas. Nós escolhemos estar ao lado de Cristo. Nós escolhemos estar ao lado da salvação. Nós escolhemos estar a receber a graça imerecidamente. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui. E, por último, eu gostaria de colocar esse texto extremamente interessante para nós, que é o texto de Mateus 4 e 21. Mateus 4 e 21. Para terminarmos esses 3 pontos, eu não quero muito me prolongar. Mateus, capítulo 4, versículo 21, diz o seguinte: passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Aqui eu coloquei uma palavra-chave que é a entrega. A entrega. Quando eu era mais jovem, eu ainda sou, viu? Pode dar risada, pastor Valdo, mas eu ainda sou, poxa vida, o que é isso? Uma das coisas que a gente, na igreja, como eu fui criado no lar evangélico, a gente conversava muito, o pastor falava o seguinte: se você, o seu filho, for chamado para o seminário estudar para ser pastor, o que é que você faria? Todo mundo, uns ficavam, ou bênção, outros ficavam, ele podia ser engenheiro, não podia ser médico, não podia ser isso, não podia ser aquilo. Foi quando eu me lembrei dessa questão da entrega dos filhos de Zebedeu. Nós queremos que os nossos filhos sejam exatamente aquilo que nós não fomos. Eu vejo muito isso na escola. Na escola tem muito disso. Essa semana tivemos reunião de pais. E a discussão, dentre tantas outras, é assim: aquilo que eu não pude dar, eu quero dar para o meu filho. E na igreja não é diferente, porque a igreja é onde a gente convive com várias pessoas cristãs, mas que têm os mesmos pensamentos, ou quase os mesmos pensamentos, não materialistas, talvez até os tenham, mas que pensam como a sociedade comum. Eu quero o melhor para o meu filho, eu quero que ele ganhe muito dinheiro, eu quero que ele seja um influencer do YouTube, eu quero que ele ganhe 1 milhão, eu quero que ele ganhe isso, eu quero que ele seja aquilo. E quando a gente olha para a história, não é bem assim. Não acontece isso. A entrega dos filhos de Zebedeu, a entrega, e sem questionamento nenhum, foi de tal maravilha que esses 2 apóstolos, Tiago e João, que junto com Simão e Pedro, formavam o trio principal entre os apóstolos. Testemunhas de cena como a transfiguração e a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Isso está descrito em Mateus 17, capítulo 17, versículo de 1 a 8. E da ressurreição da filha de Jairo, tendo chegado a casa, e ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro e João, e também assim o seu pai. Está em Lucas 8, 51.
E eles saíram para orar também, os dois, lá no Getsemane. Está registrado em Mateus 26, 37. Essa entrega é fundamental. Todas as vezes que nós oramos ao dormir, tem uma vez, eu até acho que mandei, acho que a Nália foi, eu mandei para a Patrícia, esposa do Valdo, um poema de Joia Júnior. Talvez desse grupo que está aqui agora, nesta sala, com todo respeito ao reverendo, eu acho que o Valdo e o Márcio, que está aqui, estou vendo aqui, conhece o Joia Júnior. Foi um dos poetas batistas, e foi político também, mas, sobretudo, Minha poeta. mãe falava muito dele, mas não lembro dele. Não. Eu lembro porque... Pô, Márcio, aí é complicado, aí você me derrubou. O Joia Júnior, ele tem um poema chamado A Chave. Quando vocês puderem, leiam lá, vão lá no YouTube, é muito interessante, porque ele trata de uma relação com o filho, que o filho sai, vai para... Não importa, vai para a balada, vai para a igreja e tal, e que demora a chegar, e o pai... E a gente não dorme, não é? Quem é pai sabe disso, não dorme, até o filho chegar. E o poema, a poesia, trata exatamente disso. Exatamente disso. Então, essa poesia do Joia Júnior é exatamente essa questão fundamental de ser pai, esta preocupação. No caso de Zebedeu, foi a entrega total, não questionou, mas espera aí, eu sou pescador, eles me ajudam, nós temos aqui um acervo de barcos aqui que a gente pesca e alimenta a comunidade, alimenta outras pessoas. Nada disso. Zebedeu não ficou conhecido pelo que ele fez ou por algum milagre na Bíblia, absolutamente, mas os filhos que teve. Pelos filhos que teve. E foi uma entrega incondicional. 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 Então, esses 3 pontos, a escolha errada de Ló, o acolhimento do filho pródigo e a entrega de Zebedeu dos seus filhos, sem nenhum questionamento, e a gente até podia discutir outras coisas, podia questionar, para mim foi essas 3 passagens uma lição muito importante para esse Dia dos Pais, não é? As nossas escolhas que estamos tentando ajudar os nossos filhos têm contribuído para o reino de Deus? Nós temos acolhido os nossos filhos como deveríamos acolher no dia a dia. Nós temos entregado, nós até dissemos, eu entrego o Senhor aos nossos filhos, mas o Senhor tem que dar um jeito aqui. Não tem que dar nada, é uma entrega. O que vai acontecer ou não, não importa. O importante é que você tem que acolher, você tem que orientar nas escolhas e você tem que entregar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que é que nós temos que acrescentar aos nossos filhos, para além daquilo que Deus tem para dar para eles? Essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer. Como temos entregado os nossos filhos ao Senhor? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. E para encerrar aqui e abrir um pouco para a conversa, a gente podia pensar o seguinte: diante de todas as famílias, diante de Deus, todas as famílias estão construindo a sua história. E a pergunta é: qual é a história de sua família? Qual é a história de sua família? Que história você está desenvolvendo? Está muito em moda hoje essa palavra, né? Eu não gosto muito, mas que narrativa você está fazendo sobre a sua família aos pés da cruz? Que escolhas? Que acolhimento? Que entrega? Ah, mas eu tenho muitas diversidades. Meu amigo, eu também tenho. Todos os dias. Na minha casa, com os meus filhos que já são casados, e na escola que eu atendo 600 crianças por dia. Esse é o nosso desafio. Então, com isso eu quero fazer um fechamento e abrir aqui para uma conversa, se for necessário, sobre o que Deus me colocou no coração para compartilharmos nessa manhã. Deus abençoe a todos.
Obrigado, Edson. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, as respostas hoje são todas por conta do Edson, professor do dia que responde as Ixi, perguntas. Algum isso é um perigo. comentário, alguma história também, fique à vontade. Então, nós oramos, encerrando esse momento especial aqui de ouvir a palavra de Deus. Acho que vamos começar pela pergunta do coordenador, né? Que é mais tranquilo. Ou mais difícil, né? E eu espero que não seja difícil, porque senão eu vou dizer, não, você não sei responder, não. Mas está aberto aí, se alguém quiser compartilhar algo, fique à vontade. Mas é muito interessante a gente pensar nessas três questões, né? A questão das escolhas, questão do acolhimento, questão da entrega na nossa vivência com os filhos, né? Especialmente hoje, Dia dos Pais, mas muito interessante a gente pensar que todo dia a gente tem que fazer uma escolha, né? Tem que escolher o que... Eu tratei exatamente disso por conta da responsabilidade que os pais têm sobre essa condução. Sim, é muito, muito bom da gente pensar. E essa questão do acolhimento também, eu achei muito interessante destacar esse texto, né, que a acolhida, a forma que é feita, essa recepção, é muito bom para a gente pensar. E eu nunca tinha pensado nesse texto de Mateus 4:21, que para o Dia dos Pais também, né, quando Tiago e João são chamados por Jesus, eles deixam, e a gente não vai encontrar em lugar nenhum o pai indo atrás, o pai voltando. Não. É muito, muito boa mesmo reflexão, muito boa aula para a gente pensar e aprender com a palavra de Deus. Está aberto aí, se alguém quiser falar. Senão, eu vou passar a palavra ao nosso coordenador para agradecer o professor do dia, e depois a gente ora e faz a nossa foto encerrando aqui. É, de fato, muito interessante e muito obrigado aí, Edson, por compartilhar aí conosco esse estudo, né? E nos trazer essa reflexão aí, né? O que me chama a atenção aqui também é que, no caso do filho pródigo, né? Não foi uma entrega do pai, né? Quer dizer, na verdade, o filho pródigo saiu por conta dele. E o pai acolheu quando ele voltou, né? E no caso dos filhos de Zebedeu, na verdade, ele os entrega porque, na verdade, eles haviam sido chamados, né, por Jesus, né? É muito interessante isso também, né? Saber ter esse discernimento, né, de quando que é uma entrega e quando que é uma decisão, né, unilateral ali, não há um chamado ali, e a posição, né, do pai de tanto num quanto no outro, né? Não criou nenhum embaraço, mas ficou na retaguarda, no caso do filho pródigo, né? Ficou ali aguardando o retorno, né? E quando ele retornou, ele o acolheu, né? Então, acho que é muito interessante para a gente estar pensando nisso também. Então, eu queria agradecer, Edson, aí, pela sua disposição de estar ministrando essa aula para nós, ter aceitado o convite. Muito obrigado e espero que essa seja a primeira de muitas aulas aí que você possa vir a ministrar. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigado você. Obrigado, pastor. A gente agradece. Vamos orar então, depois a gente encerra a transmissão e faz uma foto registrando a nossa aula de hoje. Vamos agradecer a Deus e que essa palavra possa continuar nos inspirando, nos fortalecendo e possamos colocar em prática da melhor maneira possível a cada dia. Senhor, nós te bendizemos pela tua graça, amor, presença, vida. Te agradecemos, Deus, pela palavra que nós lemos, pelos textos que nós lemos da tua palavra nessa manhã. Te agradecemos, Deus, pela vida do Edson, Deus. Pedimos, Deus, que essa palavra que nós ouvimos possa encontrar, ó Pai, um local fértil no nosso coração para crescer e produzir muitos frutos. Que a tua palavra continue falando conosco e nos ensinando cada vez mais. Pedimos, Deus, a tua bênção também, Deus, sobre a vida de cada pai, especialmente aqueles que fazem parte da nossa igreja, da nossa caminhada, que o Senhor esteja os fortalecendo, os conduzindo, dando sabedoria nas escolhas, que possam, Deus, ser pessoas acolhedoras, de entregar, ó Pai, ao Senhor também, seus filhos, no teu caminho, na tua direção. Te louvo, Deus, pela vida do Edson, que ministrou essa aula, e peço, Deus, a tua bênção sobre o nosso domingo, sobre o nosso culto, logo mais à noite, que a tua presença nos sustente, nos oriente, que a tua palavra continue nos sustentando. Essa é a nossa oração, gratos por esse dia, gratos por essa aula, oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Quem puder